Olá, meus queridos! Hoje vamos falar de um assunto muito interessante da Virgem, do Messias, dos símbolos que isso envolvem, da Bíblia e também extra-bíblia, né? Extra-bíblico. Ou seja, vamos falar de alguns símbolos que são reveladores, tá? Portanto, o mesmo Senhor, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, ou em hebraico, Amanual, que significa Deus conosco. E isso aqui é uma mensagem, uma profecia que se revela lá em Lucas 1, né? Ou em Mateus 1. O relato de Lucas, ele é sensacional, porque ele dá muitos detalhes do relato e da mensagem que Maria recebeu. Olha só que interessante. Versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, Yahweh é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Ela ficou maravilhada com aquilo tudo, e se perguntou, por que essa saudação? O que vai acontecer? Ela não entendeu a bem-agraciada, né? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yahweh. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yahshua. Por isso Deus conosco. Yahshua é a descida do Espírito Santo na Virgem, que então mostra que Deus está conosco, entre nós, o próprio Filho unigênito. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, Yahweh Deus, lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Conhecer aqui no verbo do hebraico também pode significar relação sexual, se relacionar sexualmente. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho de Yahweh. E eis que também Isabel, né, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então olha que interessante, Isabel era prima de Maria, que também concebeu um filho. E esse filho a gente vai ver que é o João Batista, que é primo de Yahushua. Perdão, de Yahshua, o nome antigo que eu usava. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva de Yahweh, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo foi embora. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias. Zacarias é a esposa de Isabel. E saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, o filho de Isabel, né, que estava no ventre ainda, ele saltou de alegria por ouvir a saudação de Maria, porque foi a saudação de uma pessoa que já estava com o Espírito Santo. Maria, ela foi engravidada pelo Espírito Santo. Ela foi uma pessoa, digamos, especial, espiritualmente falando, profeticamente falando. E então Isabel foi cheia do Espírito Santo agora, né? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Deus, meu Senhor, né? Então veja que interessante. Isabel disse: Como que isso pode acontecer, visitar-me a mãe do meu Deus, do meu Salvador? Então veja que Deus tem uma mãe, não porque ela usou uma figura de linguagem. Ela disse: a mãe agora do meu Salvador, a mãe de uma pessoa que será o meu Salvador. Isso é muito importante pontuar. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de Yahweh lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece a Yahweh, e o meu espírito se alegra em Yahweh, meu Salvador. Perceba que ela, cheia do Espírito Santo, exaltou Yahweh como teu Salvador. Lembram-se que fora de Yahweh não há Salvador? Exatamente. Maria, ela sabia que ela era depravada e era má. Portanto, ela disse:
se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então veja que ela também precisava de salvação. Por isso que Maria não é a nossa mediadora para com Deus, mas sim o Filho. Porque atentou na baixeza de sua serva. Maria disse, eu sou baixa, eu sou depravada. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso é uma marca. Porque me faz grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. Então veja aqui que até Maria está exaltando o teu santo nome, Yahweh de Sebaot. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. João Batista nasceu. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Então, João Batista iria ter o nome de Zacarias, porque era o nome de seu pai, e o nome de seu pai era Zacarias, como um símbolo para o profeta Zacarias, do Antigo Testamento. E respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João, em hebraico, Yohanan. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Isabel, como você colocará o nome do seu filho de Yohanan, se não há ninguém na sua família com este nome? E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem? Perguntaram ao patriarca, ao Zacarias. E pedindo Zacarias uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é Yohanan. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. A criança começou louvando a Deus. A criança abriu sua boca, sua língua se soltou e louvou a Yahweh. João Batista, em teu nascimento. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão de Yahweh estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo também. Primeiro Maria, depois Isabel, depois João Batista e agora o seu pai, Zacarias. E profetizou, dizendo, bendito Yahweh, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Aqui ele está anunciando, basicamente, a anulação das ordenanças da lei, já na aliança de Abraão, que foi a aliança da graça em Abraão, e claramente falando da substituição do coração de pedra pelo coração de carne e um novo espírito. É isso que ele está dizendo aqui, profetizando. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face de Yahweh e preparar os seus caminhos. Então João Batista ele recebeu uma missão. Ele veio primeiro que o Messias para preparar o caminho para o povo, para receber o Messias. Foi isso que aconteceu. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Por isso ele batizava nas águas, pela remissão dos pecados, para trazer o conhecimento da salvação como um símbolo, como um tipo da salvação. Não era a salvação literal, o batismo das águas, mas um tipo, um símbolo, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da noite, da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E aqui termina o capítulo 1 de Lucas. Então veja que temos muitos pontos importantes aqui. Eu comentei todos eles aqui, de acordo com o texto, mas existem vários símbolos
extra-bíblicos, astronômicos, que nos mostra muitas revelações dessa palavra aqui da Virgem, da promessa da Virgem, do nascimento do Messias, da mensagem que a Virgem recebeu. Veja, por exemplo, Saturno, eu falei com vocês que representa Yahweh Tsevaot, por isso o deus do tempo, ou seja, Saturno é Cronos da mitologia grega, o deus do tempo, porque ele detém o poder do tempo. Isso é um símbolo para Yahweh. Por que vocês acham, repito, por que vocês acham que Saturno é o único planeta que há anéis nele? Anéis é um símbolo para a aliança, o deus das alianças, o senhor dos anéis. Então, Saturno representa Yahweh. Júpiter representa o planeta da realeza na mitologia, ou seja, o rei. Então Júpiter representa o Messias. Um ponto interessante astronômico e astrológico também, da astrologia pagã, é que o planeta Mercúrio, ele sempre está em oposição ao planeta Júpiter. E ao mesmo tempo, na mitologia é dito que Mercúrio é o mensageiro de Júpiter, como se fosse um anjo. Mercúrio como se fosse um anjo mensageiro do planeta rei, que é o Messias. Então, quando a gente vê, por exemplo, o anjo Gabriel chegando em Maria, anunciando que ela seria bem-aventurada, a gente está vendo astrologicamente, né, ou astronomicamente, é um símbolo. Não que tenha acontecido isso, mas é um símbolo. É como se tivesse acontecido que Júpiter mandou Mercúrio para falar com a Virgem, o signo de Virgem. E ao mesmo tempo a gente tem a Lua em oposição a Saturno. A Lua é feminina, inclusive a gente tem esse símbolo, né? No próprio Apocalipse, a gente vai ter a Lua, símbolo da igreja, a mulher, né? E a gente vai ter também o Sol como símbolo do masculino, do Deus, o próprio Messias ali glorificado. Então, a Lua, ela representa a igreja e ela está sempre em oposição com Saturno. Por quê? Porque Saturno representa Yahweh Tsevaot e a Lua representa a igreja, que ainda não foi glorificada. Então, ela está em oposição com o Deus Pai, porque ela tem pecado ainda. Mas isso vai acabar, vai haver uma aliança, vai haver um casamento entre o Sol e a Lua no milênio do Messias. Então veja que há muitas revelações aqui. O anjo apareceu para Maria no 6º mês. E o 6º mês do calendário judaico, né, é basicamente o mês de Elul, que é ali entre agosto e entre setembro. Basicamente ali talvez 21 de agosto, 21 de setembro, né? Então veja que isso aqui é profético também. Maria, ela foi fecundada pelo Espírito Santo no 6º mês de Israel. No 6º mês. E se você contar 9 meses para frente, desde agosto, a gente vai ter o mês de maio. Então o Messias nasceu em maio. Olha que interessante. Que é entre o mês de Iyar e Sivan, né? Ele nasceu no mês de maio, que é o 3º mês da primeira estação do ano, que é a mais importante, a primavera, no hemisfério norte, que é onde começam as festas. Então, os 3 primeiros meses do ano, a gente vai ter as 4 primeiras festas santas da Torá, que é Pesach, a Páscoa judaica, Coisázimos, Primícias e Pentecostes. Inclusive, na festa de Pentecostes que caiu o Espírito Santo nos apóstolos, né? Então, o Messias, ele nasceu no 3º mês, o número 3 é um número importante na numerologia bíblica, vocês já sabem disso, porque eu já falei com vocês. Ele nasceu no 3º mês da primeira estação do ano, a mais importante de todas, primavera. Então, lá no 7º mês que a gente vai ter as últimas 3 festas, né? Trombetas, expiação e tabernáculos. E isso é muito interessante, porque ele nasceu no 3º mês e ele morreu no 1º mês. Olha que interessante, ele morreu como o Cordeiro da Páscoa, da Pesach, né? Que foi em março. Ele nasceu no 3º mês, número 3, da primeira estação da primavera. Então isso aqui é revelador. Então é bom a gente entender que o Messias não nasceu em 25 de dezembro, como põe o cristianismo, né? Eles estão comemorando a Saturnália, né? Que é uma festa pagã, como memorando da antiga Golden Age, da era de Saturno. Por isso que em 25 de dezembro, né? É o planeta Saturno que rege essa data. Então eles usam isso para cultuar o planeta Saturno em uma idolatria, né? Como a festa do Natal, que é uma Saturnália, que também remonta à Babilônia antiga, né, de Tamuz, filho de Semiramis e Nimrod, e também é Horus, e em suma comemorando, né, como um lembrete da antiga Golden Age, que acabou, o dilúvio acabou com a era de Saturno, mas essa era vai voltar. Inclusive, para quem comprou meu curso de astrologia bíblica, sabe de todos esses símbolos, eu falei de muita coisa disso aqui lá. Eu dei uma aula de 40 minutos, um módulo inteiro, assim, de 5, 6 vídeos, de 40 minutos falando dessas coisas aqui da antiga Era Dourada, do arquétipo astrológico, das revelações, dos sinais da vinda do Messias. Maravilhoso. Então, esse foi o ensinamento de hoje, essa foi a aula de hoje, tá bom? E a pregação sobre a Virgem conceberá. Abraço para todos vocês, que acham e esteja abençoando cada um de vocês.